Boa noite. Vamos gravar hoje a aula de dissecção de uma leguminosa do grupo Faboidea, o grupo das forrageiras, Centrosema pubescens, nome vulgar, gitirana. A gitirana é uma planta perene, volúvel, isto é, ela se enrosca no suporte e ela é nativa da América do Sul. Ela se associa a bactérias fixadoras de nitrogênio, os rizóbios nas raízes. Então, ela enriquece o solo, de nitrogênio. Com relação ao hábito, então ela é considerada uma trepadeira. Ela permanece herbácea por quase 2 anos. Depois, as partes mais velhas tornam-se um pouco lenhosas. A folha é composta, isto é, o limbo é subdividido em unidades articuladas, chamadas folíolos. Tipo de folha composta, ela é trifoliolada, típica do grupo das leguminosas Faboidea, e apresenta a filotaxia alterna, isto é, sai apenas uma única folha de cada nó. A face dorsal da folha apresenta muitos pelos esbranquiçados, lembrando um tapete, aspereza, é o que a gente chama de tomentoso. E apresenta como apêndice 2 estípulas na axila das folhas e 2 estipelas para cada folíolo, além do pulvino motor, que movimenta a folha e os folíolos. Detalhes da folha. Na foto à direita, nós temos a folha e a seta indicando as 2 estípulas na axila da folha e 2 estipelas na saída de cada folíolo. No outro slide, nós temos um detalhe do pulvino motor na base do pecíolo, à esquerda, e na base dos peciólulos, no caso dos folíolos. Todos eles servem para dar uma certa movimentação à folha e aos folíolos. No próximo slide apresenta a inflorescência. Ela é do sistema racemoso ou de crescimento indefinido, isto é, onde a gema apical está no comando e impede a manifestação das gemas laterais. Observem as 2 bractéolas para cada flor. As flores sempre nascem protegidas por brácteas e bractéolas. 4. A flor. Número de verticilos protetores, isto é, nós estamos perguntando se essa flor tem cálice e corola. Como ela apresenta os 2, tecnicamente nós chamamos de diclamídia, de 2 clamos manto protetor. E com relação ao sexo da flor, nós estamos perguntando se ela tem androceu e gineceu. Como ela tem ambos, ela é chamada de andrógina, andro masculino, gino feminino, ou hermafrodita. Cálice. Notem à esquerda o cálice já dissecado e à direita ele ainda ligado à flor. Esse cálice ele é tubuloso, ele forma um tubinho. São 5 sépalas, então a gente diz que esta flor é pentâmera, penta 5, mero divisão. Notem que essas sépalas têm tamanhos diferentes e com relação à concrescência, elas estão unidas em tubo. Então, nós chamamos de gamo-sépalas, gamo-união. No próximo slide, nós temos a corola que nós representamos por C. Ela é uma corola violácea. Notem que a peça maior, que é o estandarte, está invertido, voltado para baixo. Ela apresenta lateralmente 2 asas que recobrem a quilha ou carena e 2 pétalas em quilha ou carena que, por sua vez, recobrem os estames. Logo, o inseto, para chegar até os estames e retirar o pólen, ele tem que ser
forte e vibrador como os mangangás, senão não consegue retirar esse pólen. Notem que à direita embaixo nós temos as duas alas que recobrem a quilha e à direita um pouco acima as duas pétalas da quilha ou carena. O número de pétalas também é 5, então a flor é pentâmera e essas peças estão livres entre si, então a gente diz que elas são dialipétalas, diale livre. Simetria é fortemente bilateral, só tem um lado semelhante ao outro. Ou então zigomorfa, zigoto, morfoforma. No próximo slide vamos observar o androceu. Olhem a foto mais à direita, em que a gente observa que esse androceu apresenta um grupo de estames e um livre. Então, são 9 estames unidos em tubo e um livre. A foto do meio mostra o tubo dos estames fendido na base e com isso a gente já observa o ovário. Na terceira foto à esquerda, ao alto, nós temos o detalhe da antera, a porção fértil do estame, já aberta com pólen saindo. Ela apresenta 2 tecas ou 2 cavidades, então ela é dita biteca e se abre por fendas longitudinais. Então nós dizemos que a descência é rimosa. Esses estames têm tamanhos diferentes, então a gente diz que eles são heterodínamos, hetero diferente, dínamos de tamanho. E a relação número de estames, número de pétalas é 10 estames para 5 pétalas. Então é uma relação de dobro. Então nós chamamos isso de diploestêmone. Diplo, dobro, estêmones, estames. No próximo slide, nós vamos observar o gineceu. Na foto do meio, nós temos o gineceu típico de leguminosa. Ele geralmente é longo, estreito, como qualquer vagem. Na foto da direita, nós temos o corte transversal do ovário, mostrando o óvulo e a cavidade, o lóculo. Vamos então agora classificá-los. Com relação ao número de carpelos, ele apresenta apenas um, então é o unicarpelar. Com relação aos lóculos, cavidades, apresenta também uma única cavidade, então é dito unilocular. Como só tem um carpelo, não se classifica se eles estão livres ou unidos. Então, em concrescência, a gente deixa em branco. Número de óvulos são muitos, então a gente diz que eles são pluriovular. E a placentação, isto é, aonde os óvulos estão presos, é na parede. Então, nós vamos chamar de parietal. Apresenta um único estigma e ele é interessante porque ele é achatado e levemente franjado. No próximo slide, veremos o fruto. Esse fruto, ele é longo, estreito, bem achatado. Olhe um detalhe do corte transversal. À direita, ao alto, como ele é bem achatado. Ele é seco quando maduro. O tipo de fruto é um fruto simples, isto é, proveniente de um único ovário, de uma única flor. O tipo de fruto simples, nesse caso, é o legume. É um fruto seco, deiscente, isto é, se abre por 2 fendas longitudinais. Notem na terceira foto à direita que a placentação é parietal. Nós temos uma semente presa na parede, em um corte longitudinal. No fruto, isso ficou mais fácil de observar do que no corte longitudinal do ovário. Até breve!